A história da vida no planeta não é marcada pela estabilidade, mas pela sucessão de eventos críticos. Mudanças climáticas abruptas, impactos naturais, colapsos ecológicos e falhas sistêmicas sempre fizeram parte da trajetória da Terra. Civilizações prosperam por longos períodos acreditando em continuidade, até que circunstâncias imprevistas expõem o quanto a sobrevivência depende de preparação, adaptação e compreensão profunda dos sistemas que sustentam a vida. É nesse ponto que a ciência deixa de ser apenas observação e passa a ser antecipação. Preparar-se para circunstâncias catastróficas, ambientais, biológicas ou tecnológicas, exige mais do que teoria. Exige testes reais, conduzidos em condições extremas, capazes de revelar falhas que só se manifestam quando sistemas complexos são levados ao limite. No início da década de 1990, um experimento científico ambicioso tentou responder a uma pergunta fundamental: é possível sustentar a vida humana em um ecossistema totalmente fechado, isolado do planeta que o originou? A resposta não viria por simulações computacionais, nem por modelos reduzidos. Viria por meio de um ambiente real, hermeticamente selado, onde seres humanos viveriam por anos dependendo exclusivamente de um sistema artificial. O projeto ficou conhecido como Biosfera 2. Localizada no deserto do Arizona, a estrutura foi concebida como um ecossistema completo em miniatura. Não se tratava de um laboratório convencional, mas de uma réplica funcional de partes essenciais da biosfera terrestre: floresta tropical, oceano artificial, savana, deserto, área agrícola e sistemas atmosféricos interligados coexistiam dentro de uma complexa arquitetura de aço e vidro. O nome não era simbólico. A Terra era a Biosfera 1. Aquela estrutura representava a tentativa mais ousada já feita de construir uma segunda biosfera funcional, capaz de sustentar a vida humana de forma autônoma. O objetivo explícito era científico: compreender como ecossistemas fechados se comportam ao longo do tempo, avaliar a viabilidade de habitats isolados para futuras missões espaciais de longa duração, testar limites de autossuficiência alimentar, reciclagem de ar, equilíbrio microbiológico e estabilidade ambiental. Mas havia um objetivo implícito, menos discutido publicamente: entender como a humanidade poderia sobreviver caso fosse forçada a fazê-lo em condições extremas, seja fora da Terra, seja após eventos planetários disruptivos. Em setembro de 1991, 8 pessoas atravessaram as portas da Biosfera 2. Quando elas se fecharam, o experimento começou de fato. Nenhuma troca de ar com o exterior, nenhum suprimento externo, nenhuma intervenção direta. Tudo o que sustentaria aquelas vidas deveria emergir do próprio sistema. Nos primeiros dias, o ambiente parecia funcionar conforme o planejado. A vegetação crescia, a produção agrícola avançava, o ar permanecia respirável. Os ciclos naturais pareciam, à primeira vista, reproduzíveis em escala reduzida. No entanto, ecossistemas não falham de forma imediata. Eles falham de maneira gradual, silenciosa e acumulativa. Pequenas variações iniciais começaram a surgir. Alterações sutis na composição do ar, mudanças inesperadas no comportamento do solo, desequilíbrios microscópicos que não eram visíveis, mas que influenciavam processos fundamentais. Cada desvio parecia isolado. Nenhum parecia, naquele momento, suficiente para comprometer o sistema inteiro. O experimento avançava enquanto os cientistas monitoravam dados continuamente: níveis de oxigênio, dióxido de carbono, umidade, produtividade agrícola, dinâmica microbiana, tudo era medido, registrado e analisado. Ainda assim, a complexidade do sistema superava qualquer modelo teórico existente. A Biosfera 2 não estava apenas testando a resistência humana, estava expondo um problema maior:
A dificuldade de prever o comportamento de sistemas vivos fechados ao longo do tempo, mesmo quando cada variável é cuidadosamente controlada. A partir desse ponto, o experimento deixaria de ser uma demonstração de possibilidade e se tornaria um estudo profundo sobre limites, instabilidade e fragilidade ecológica. As consequências não seriam imediatas, nem espetaculares, seriam progressivas, acumulativas e, em alguns momentos, difíceis de reverter. O que começou como uma tentativa de replicar a Terra em escala reduzida evoluiria para uma das experiências científicas mais instrutivas já realizadas sobre o que acontece quando a vida depende de sistemas que não toleram erro. Esse foi o início, e nada dentro daquela estrutura permaneceria exatamente como planejado. À medida que os dias se transformaram em semanas dentro da Biosfera 2, a aparente estabilidade inicial começou a revelar um aspecto que os modelos teóricos subestimavam. Sistemas ecológicos fechados não se comportam como versões reduzidas da natureza aberta. Eles seguem dinâmicas próprias, altamente sensíveis a pequenas variações iniciais. Um dos primeiros sinais de desequilíbrio surgiu na composição atmosférica. Os sensores registraram uma redução gradual dos níveis de oxigênio, lenta o suficiente para não causar alarme imediato, mas consistente o bastante para indicar um processo estrutural. Não se tratava de falha mecânica nem de vazamento. O sistema permanecia selado conforme o projeto. A causa era interna. A vegetação, em especial as plantas cultivadas para a alimentação, apresentava crescimento acelerado em algumas áreas e desempenho abaixo do esperado em outras. Essa assimetria não era apenas agronômica, ela alterava a dinâmica de absorção e liberação de gases, interferindo no equilíbrio químico do ambiente. O solo, elemento central do experimento, começou a desempenhar um papel mais ativo do que o previsto. Os micro-organismos presentes no solo consumiam oxigênio em taxas superiores às estimadas nos cálculos originais. Esse consumo não era anormal isoladamente, tornava-se crítico quando combinado com a escala limitada do sistema. Em um ambiente planetário aberto, esses processos se diluem. Em um sistema fechado, eles se acumulam. A equipe científica externa acompanhava os dados em tempo real. Cada variação era registrada, mas interpretar o significado dessas mudanças era mais complexo do que medi-las. Os modelos existentes descreviam processos isolados com precisão razoável, porém falhavam ao integrar todas as interações simultâneas entre plantas, solo, micro-organismos, clima interno e atividade humana. Enquanto isso, os participantes dentro da estrutura precisavam lidar com consequências práticas. A produção agrícola exigia esforço intenso. O regime alimentar tornou-se restritivo. O trabalho físico necessário para manter os biomas operacionais era maior do que o antecipado. Isso não era um detalhe operacional. O esforço humano influenciava diretamente o consumo de energia e os ciclos internos do sistema. Outro fator emergente foi o comportamento dos insetos. Algumas espécies proliferaram de maneira inesperada, enquanto outras desapareceram rapidamente. A ausência de predadores naturais em equilíbrio adequado favoreceu populações específicas, alterando cadeias alimentares internas e impactando a agricultura. Esse tipo de desequilíbrio, comum em ambientes artificiais, mostrou-se difícil de corrigir sem intervenção externa, algo que o experimento evitava deliberadamente. As flutuações térmicas internas também começaram a se afastar das previsões. A troca de calor com o ambiente externo, embora controlada estruturalmente, não era neutra. A massa de vidro e aço reagia às variações do deserto do Arizona de forma mais complexa do que os modelos térmicos haviam antecipado. Pequenas diferenças de temperatura influenciavam a evaporação, a umidade e, por consequência, os processos biológicos. Nesse estágio, tornou-se evidente que o problema não era um erro específico, mas a própria natureza do experimento.
A Biosfera 2 não estava falhando por negligência técnica, estava revelando a dificuldade fundamental de simular a Terra sem acesso às suas escalas, redundâncias e margens de tolerância. Cada elemento funcionava dentro de parâmetros aceitáveis quando analisado isoladamente. O desafio surgia quando todos operavam juntos, de forma contínua, em um espaço finito. O sistema não colapsava abruptamente, ele se desviava gradualmente de seu estado inicial, seguindo trajetórias que os modelos não previram com precisão suficiente. Essa constatação teve implicações imediatas. A ideia de que bastava replicar biomas e controlar variáveis-chave mostrou-se simplista. A Terra não é apenas a soma de seus ecossistemas visíveis, ela depende de processos de larga escala, interações profundas e mecanismos de compensação que não podem ser facilmente miniaturizados. Dentro da Biosfera 2, os dados continuavam a se acumular. Fora dela, os cientistas começavam a compreender que o experimento estava se transformando em algo ainda mais valioso do que o planejado inicialmente. Um estudo direto sobre os limites do controle humano sobre sistemas vivos complexos. O segundo estágio do experimento, portanto, não foi marcado por um evento isolado, mas pela consolidação de um padrão. Um padrão que indicava que a estabilidade não se perde de uma vez, ela se dissolve por acúmulo de pequenas discrepâncias, cada uma aparentemente controlável, mas coletivamente decisivas. Esse processo silencioso definiria o rumo de tudo o que viria a seguir. Com o passar dos meses, o experimento entrou em uma fase crítica que não estava explicitamente prevista nos planos iniciais. A convivência prolongada entre instabilidade ambiental e adaptação humana. A Biosfera 2 deixava de ser apenas um sistema ecológico em observação e passava a se comportar como um organismo complexo, no qual decisões humanas, processos biológicos e limites físicos se influenciavam mutuamente. A queda contínua dos níveis de oxigênio tornou-se o indicador mais sensível dessa transição. O fenômeno não ocorreu de forma abrupta. Os dados mostravam uma redução gradual, consistente, difícil de perceber no cotidiano imediato, mas suficiente para provocar efeitos fisiológicos cumulativos. Atividades que antes eram rotineiras passaram a exigir mais esforço, a fadiga tornou-se frequente, a capacidade de trabalho diminuiu. Do ponto de vista científico, a causa não era simples. Parte do oxigênio estava sendo consumida por micro-organismos do solo em um ritmo maior do que o previsto. Outra parte estava sendo quimicamente absorvida por materiais estruturais internos, como o concreto, um processo conhecido, mas subestimado em sua escala real. Em um sistema fechado, essas perdas não encontram compensação externa. Ao mesmo tempo, a produção agrícola enfrentava limitações inesperadas. Embora algumas culturas prosperassem, o rendimento calórico total não acompanhava a demanda energética dos ocupantes. O regime alimentar tornou-se progressivamente mais restrito. Essa restrição não afetava apenas a saúde física, mas também o estado cognitivo e emocional dos participantes, introduzindo uma variável humana difícil de quantificar. O isolamento prolongado amplificou tensões internas, diferenças de interpretação científica, decisões operacionais e expectativas pessoais passaram a influenciar a dinâmica do grupo. Esse fator, embora frequentemente tratado como secundário, revelou-se essencial. Nenhum sistema ecológico fechado pode ser avaliado sem considerar o comportamento humano como parte integrante do próprio sistema. Enquanto isso, os dados externos indicavam que o sistema não estava convergindo para um novo equilíbrio estável. Pelo contrário, as oscilações tornavam-se mais amplas, pequenas correções produziam efeitos colaterais, ajustes feitos para resolver um problema criavam outros em áreas distintas. O experimento expunha uma característica central dos sistemas complexos: intervenções locais podem gerar consequências globais não intuitivas. Nesse estágio, a Biosfera 2 passou a fornecer respostas indiretas a questões que iam além do objetivo original. Ficava claro que a manutenção de ambientes fechados habitáveis não depende apenas de tecnologia avançada ou planejamento rigoroso, depende de margens de erro amplas, de redundância funcional e de mecanismos de autorregulação que a Terra desenvolveu ao longo de bilhões de anos.
A experiência também demonstrava que a noção de controle absoluto é ilusória. Mesmo com o monitoramento constante, sensores precisos e equipes especializadas, o sistema seguia trajetórias próprias. A ciência conseguia medir o desvio, mas não revertê-lo completamente sem comprometer outros aspectos do equilíbrio interno. Esse momento marcou uma inflexão conceitual. A Biosfera 2 deixava de ser interpretada apenas como um protótipo para a colonização espacial e passava a ser compreendida como um espelho reduzido da vulnerabilidade humana diante de sistemas planetários. O que estava em jogo não era apenas a viabilidade de habitats artificiais, mas a compreensão dos limites reais da adaptação em ambientes extremos. À medida que essas conclusões se tornavam mais evidentes, surgia uma pergunta inevitável, ainda que raramente formulada de forma explícita: até que ponto a humanidade compreende os sistemas dos quais depende para sobreviver? A Biosfera 2 não fornecia resposta simples. Ela revelava com dados concretos que a complexidade da vida ultrapassa modelos lineares e expectativas de controle. O experimento seguia adiante, mas o foco começava a se deslocar. O que antes era um teste de possibilidade tornava-se uma lição sobre restrições, e essas restrições moldariam todas as decisões que viriam na fase seguinte. No quarto estágio do experimento, a Biosfera 2 entrou em um período decisivo, no qual os problemas deixaram de ser apenas mensuráveis e passaram a exigir decisões estruturais difíceis. O acúmulo de dados já não permitia interpretações otimistas. O sistema estava operando fora do equilíbrio esperado e os desvios não eram transitórios. A redução de oxigênio atingiu um patamar fisiologicamente relevante. Embora ainda dentro de limites compatíveis com a sobrevivência, os níveis passaram a equivaler aos encontrados em regiões de alta altitude. Isso alterava a capacidade física dos ocupantes, comprometia o desempenho cognitivo e ampliava a sensação de exaustão. A questão deixou de ser estatística e passou a ser biológica e humana. Do ponto de vista científico, tornou-se evidente que o sistema havia ativado mecanismos de retroalimentação negativa difíceis de interromper. O solo continuava a consumir oxigênio em taxas elevadas. A vegetação, sob estresse, reduzia a eficiência fotossintética. O ciclo que deveria compensar perdas passou a reforçá-las. Tentativas de ajuste fino revelaram um problema ainda mais profundo. Qualquer intervenção pontual alterava múltiplos subsistemas simultaneamente. Modificações no regime agrícola impactavam a composição atmosférica. Alterações na ventilação interna influenciavam a umidade, o crescimento microbiano e a estabilidade térmica. O sistema reagia como um todo integrado, não como a soma de partes independentes. Nesse momento, a equipe científica externa enfrentou um dilema ético e metodológico. Manter a integridade do experimento exigia não intervir. Preservar a saúde dos participantes poderia exigir o oposto. Essa tensão revelou um limite prático raramente discutido em projetos experimentais de larga escala. Até que ponto um experimento pode ser considerado puramente científico quando envolve seres humanos em condições progressivamente adversas? As divisões internas tornaram-se mais visíveis. Diferentes interpretações dos dados levaram a estratégias divergentes. Alguns defendiam a manutenção estrita do protocolo original, argumentando que qualquer intervenção externa comprometeria o valor científico do experimento. Outros sustentavam que a integridade do sistema já havia sido comprometida pelas próprias dinâmicas internas e que ajustes eram inevitáveis. Enquanto isso, o isolamento prolongado amplificava tensões psicológicas. A convivência constante em um ambiente fechado, associada à pressão física e à restrição alimentar, afetava a dinâmica do grupo. Essas variáveis humanas não eram periféricas, elas influenciavam diretamente a operação do sistema, desde a divisão do trabalho até a tomada de decisões críticas. A Biosfera 2 começava a demonstrar algo que nenhum modelo computacional havia capturado com clareza: a interdependência absoluta entre fatores ecológicos e comportamentais.
O equilíbrio de um sistema fechado não depende apenas de fluxos de energia e matéria, mas da capacidade humana de cooperar, interpretar dados sob estresse e agir de forma coordenada. Nesse estágio, tornou-se impossível ignorar uma conclusão incômoda. A dificuldade não estava apenas na engenharia do ambiente, mas na própria tentativa de substituir sistemas planetários abertos por estruturas artificiais fechadas, sem acesso às escalas e redundâncias naturais da Terra. O experimento seguia formalmente em andamento, mas seu significado havia mudado. Ele já não era apenas um teste de viabilidade tecnológica, tornara-se um estudo direto sobre os limites do controle humano em sistemas vivos complexos, onde cada correção carrega custos e cada decisão tem consequências irreversíveis. Esse quarto período consolidou a percepção de que a Biosfera 2 não estava ensinando como construir um mundo isolado funcional, mas por que a Terra, como sistema aberto, é extraordinariamente difícil de reproduzir. O que viria a seguir deixaria essa lição ainda mais clara, à medida que decisões críticas fossem tomadas para evitar um colapso mais profundo. O quinto momento do experimento marca a transição definitiva entre observação científica e gestão de crise sistêmica. A Biosfera 2 já não podia mais ser analisada como um ambiente em ajuste gradual. O sistema havia entrado em um estado de desequilíbrio persistente, no qual as variáveis fundamentais deixaram de oscilar em torno de um ponto estável e passaram a seguir trajetórias próprias, difíceis de conter. A questão do oxigênio tornou-se central e incontornável. Os níveis continuavam a cair, não por um único fator isolado, mas pela convergência de múltiplos processos simultâneos. A respiração humana, o metabolismo microbiano intensificado no solo e reações químicas estruturais atuavam em conjunto. Em um sistema aberto, esses processos seriam absorvidos por trocas com o ambiente externo. Na Biosfera 2, eles se acumulavam. O aspecto mais crítico não era apenas a queda do oxigênio, mas a incapacidade do sistema de gerar mecanismos compensatórios eficientes. A fotossíntese, que deveria atuar como reguladora natural, encontrava limites impostos pela própria arquitetura do experimento. A distribuição da luz, a composição do solo e o estresse vegetal reduziram a eficiência desse processo em níveis abaixo do necessário para restaurar o equilíbrio. Esse ponto revelou uma falha conceitual profunda. A suposição de que bastaria replicar componentes visíveis da biosfera terrestre para reproduzir suas funções essenciais. A Terra não se mantém estável apenas pela presença de plantas, solos e água, mas por processos de larga escala, interações profundas entre camadas geológicas, oceanos, atmosfera e ciclos bioquímicos que operam em dimensões impossíveis de miniaturizar. Enquanto isso, a equipe interna enfrentava consequências diretas. O esforço físico exigido para manter a produção agrícola e a infraestrutura tornou-se desproporcional à energia disponível. O déficit calórico agravava a fadiga, comprometia a recuperação física e afetava a clareza mental. A sobrevivência cotidiana passou a exigir escolhas difíceis, em um ambiente onde cada decisão tinha impacto sistêmico. Do lado externo, os cientistas precisavam lidar com um paradoxo metodológico. O experimento estava fornecendo dados extremamente valiosos justamente porque estava falhando. Intervir cedo demais poderia interromper a coleta de informações cruciais. Esperar demais poderia colocar vidas em risco. Esse dilema expôs um limite raramente enfrentado em projetos científicos, quando a própria continuidade do experimento se torna parte do problema estudado. Nesse estágio, ficou evidente que a Biosfera 2 não estava apenas testando a viabilidade de habitats isolados, mas revelando algo mais amplo: a fragilidade estrutural de sistemas fechados diante de perturbações cumulativas. Não havia um único ponto de ruptura identificável. O colapso, se ocorresse, seria o resultado de uma sucessão de pequenas falhas interdependentes. Essa constatação teve repercussões além do experimento em si.
Ela questionou supostos centrais de projetos futuros de colonização espacial e de sobrevivência em ambientes extremos. A ideia de que tecnologia avançada poderia compensar completamente a ausência de sistemas naturais abertos mostrou-se, no mínimo, incompleta. O quinto período consolidou uma mudança de perspectiva. A Biosfera 2 deixou de ser vista como um protótipo imperfeito a ser ajustado e passou a ser reconhecida como um experimento revelador, capaz de demonstrar com dados concretos que a estabilidade ecológica não pode ser facilmente reproduzida por design humano. Nesse ponto, a pergunta já não era se o experimento estava funcionando conforme planejado. A pergunta era o que fazer quando um sistema fechado continua operando fora do equilíbrio, sem perspectivas claras de reversão, e quais seriam as consequências de permitir que esse processo avançasse sem intervenção. As respostas a essas questões definiriam os próximos passos, não apenas dentro da Biosfera 2, mas na forma como a ciência passaria a encarar os limites da autossuficiência humana em ambientes isolados. À medida que os limites da Biosfera 2 se tornaram incontornáveis, a pergunta deixou de ser retrospectiva e passou a ser prospectiva. Existem hoje projetos capazes de operar nesse nível ou além dele, com maior estabilidade e controle? A resposta é afirmativa, mas com uma ressalva central. Nenhum projeto atual tenta repetir a Biosfera 2 em escala total e fechada da mesma forma. A ciência avançou, sobretudo ao reformular a abordagem. O aprendizado mais relevante foi reconhecer que ecossistemas totalmente fechados, contínuos e autossuficientes por longos períodos são intrinsecamente instáveis quando miniaturizados. A partir disso, os projetos contemporâneos abandonaram a ideia de replicar uma Terra em miniatura e passaram a trabalhar com sistemas modulares, semi-fechados e altamente monitorados, nos quais o controle é exercido por camadas redundantes. Um dos exemplos mais antigos e ainda ativos é o BIOS 3, desenvolvido na Rússia. Diferentemente da Biosfera 2, o BIOS 3 optou por simplicidade funcional, menos biomas, menos variáveis simultâneas e maior ênfase em ciclos controláveis de oxigênio, água e alimentos. Os resultados mostraram estabilidade muito maior, justamente porque o sistema reduziu complexidade em vez de ampliá-la. Na Europa, a Agência Espacial Europeia conduz o projeto MELISSA, Micro-Ecological Life Support System Alternative. Trata-se de um sistema de suporte à vida baseado em módulos biológicos independentes que reciclam resíduos, produzem oxigênio e geram alimentos por meio de processos microbiológicos controlados. O princípio não é fechar tudo de uma vez, mas isolar funções, testá-las separadamente e depois integrá-las de forma gradual. Nos Estados Unidos, a NASA seguiu um caminho semelhante com ambientes análogos, como o HISEAS no Havaí, e outras instalações de simulação de missões lunares e marcianas. Esses projetos não tentam reproduzir ecossistemas completos, eles simulam condições humanas extremas, isolamento, restrição de recursos, rotina operacional, enquanto mantêm sistemas vitais sob controle técnico externo. Essa mudança de estratégia é crucial. A ciência atual reconhece que o problema não está apenas na tecnologia, mas na interação entre complexidade biológica e escala. Quanto mais elementos vivos são integrados simultaneamente, maior a probabilidade de efeitos emergentes não previstos. Os projetos modernos aceitam esse limite e trabalham para contorná-lo, não para negá-lo. Outro avanço decisivo foi o uso intensivo de modelagem computacional em tempo real, aprendizado de máquina e sensores distribuídos. Hoje, variações mínimas em parâmetros críticos podem ser detectadas e corrigidas antes de se tornarem cumulativas. Essa capacidade simplesmente não existia no início da década de 1990, quando a Biosfera 2 foi concebida. Ainda assim, é importante destacar um ponto fundamental.
Nenhum experimento atual alcançou, nem pretende alcançar, o grau de fechamento total e duração contínua da Biosfera 2, com a mesma ambição original. Isso não é uma limitação tecnológica isolada, mas uma decisão metodológica baseada em evidências. A ciência contemporânea entende que a Terra funciona como um sistema aberto, com fluxos gigantescos de energia e matéria. Tentar replicar isso integralmente em escala reduzida introduz instabilidades que não podem ser eliminadas apenas com engenharia. Por isso, os projetos atuais preferem controlar partes críticas do sistema, mantendo a possibilidade de intervenção externa. Nesse sentido, a Biosfera 2 permanece como um limite experimental, não porque falhou, mas porque demonstrou até onde é possível ir antes que a complexidade ultrapasse a capacidade de controle humano. Os projetos que vieram depois não a superaram no sentido literal, eles aprenderam com ela e escolheram caminhos mais viáveis. Essa constatação redefine o significado do experimento. A Biosfera 2 não foi substituída por algo melhor no mesmo molde. Ela foi substituída por uma compreensão mais madura de que sobrevivência em ambientes extremos exige menos ambição totalizante e mais gestão cuidadosa da complexidade. É a partir desse aprendizado que a ciência atual projeta habitats futuros, não como mundos fechados perfeitos, mas como sistemas adaptativos, capazes de reconhecer limites, responder a desvios e, sobretudo, aceitar que nem tudo pode ser controlado simultaneamente. O estágio final do caso depende agora de avaliar o impacto duradouro dessas conclusões. O que a Biosfera 2 mudou de forma permanente na maneira como pensamos a sobrevivência humana diante de cenários planetários críticos? A conclusão do experimento da Biosfera 2 não está no seu encerramento formal, mas no conjunto de limites que ele tornou visíveis. O projeto demonstrou, com dados concretos e experiência humana direta, que a sobrevivência não depende apenas de tecnologia avançada ou de planejamento rigoroso. Ela depende, sobretudo, de compreensão sistêmica, de reconhecimento de fragilidades e da capacidade de responder a cenários que não seguem previsões lineares. O maior ensinamento da Biosfera 2 foi revelar que a estabilidade é um fenômeno emergente, não um estado garantido. Sistemas vivos complexos mantêm equilíbrio por meio de redundâncias, escalas amplas e mecanismos de compensação distribuídos. Quando essas características são reduzidas ou artificialmente condensadas, pequenas variações deixam de ser absorvidas e passam a se acumular. Essa constatação tem implicações diretas para o presente. A humanidade vive hoje em um planeta altamente interconectado, onde sistemas ecológicos, tecnológicos e sociais operam em estreita dependência. Assim como na Biosfera 2, falhas raramente se manifestam de forma abrupta, elas se desenvolvem gradualmente, em camadas, até atingirem pontos críticos difíceis de reverter. Preparar-se para circunstâncias catastróficas, ambientais, biológicas, climáticas ou tecnológicas, não significa antecipar todos os cenários possíveis. Significa reconhecer que eventos de ruptura fazem parte da história planetária e que a resiliência depende da capacidade de adaptação diante do inesperado. A Biosfera 2 mostrou que não basta isolar variáveis e confiar que o controle técnico compensará a perda de complexidade natural. Sistemas excessivamente otimizados, sem margens de tolerância, tornam-se frágeis. A preparação real exige diversidade funcional, flexibilidade operacional e capacidade de intervenção informada antes que desequilíbrios se tornem irreversíveis. Esse aprendizado é particularmente relevante em um momento histórico marcado por pressões simultâneas, mudanças climáticas aceleradas, crescimento populacional, dependência de cadeias globais de suprimento e avanços tecnológicos que ampliam tanto a capacidade de resposta quanto o potencial de falha. Quanto mais sofisticados os sistemas, maior a necessidade de compreender seus limites. Os projetos científicos atuais incorporam essas lições ao evitar soluções totalizantes e ao privilegiar abordagens modulares, adaptativas e reversíveis.
Essa mudança não representa recuo, mas maturidade. Ela reconhece que a preparação eficaz não está em tentar reproduzir o planeta em escala reduzida, mas em aprender a operar dentro de limites conhecidos e responder rapidamente quando esses limites são ultrapassados. A Biosfera 2 permanece relevante porque oferece um modelo reduzido das tensões que definem a condição humana contemporânea. Ela evidencia que a sobrevivência não é um problema exclusivamente técnico, nem exclusivamente ambiental. É um problema sistêmico que envolve ciência, comportamento humano, cooperação e tomada de decisão sob incerteza. Preparar-se, portanto, não é apenas uma questão de infraestrutura ou tecnologia. É uma questão de consciência coletiva sobre a fragilidade dos sistemas que sustentam a vida. A história do planeta mostra que eventos críticos sempre ocorreram. A diferença está em como as sociedades respondem a eles. Nesse sentido, a Biosfera 2 cumpre um papel fundamental. Ela não oferece soluções prontas, mas fornece algo mais valioso: evidência empírica dos limites do controle humano sobre sistemas complexos. Essa evidência é essencial para orientar escolhas futuras, reduzir riscos evitáveis e construir estratégias de adaptação mais realistas. O experimento não fracassou, ele cumpriu uma função rara na ciência: expor, sem abstrações, onde termina a previsibilidade e começa a vulnerabilidade. E é exatamente nesse ponto que a preparação deixa de ser opcional e passa a ser uma necessidade permanente.